Olá, querido povo de Deus, vamos aqui para mais um vídeo de evangelização e hoje eu quero responder aqui a pergunta de Luan Ribeiro. O Luan perguntou aí algo muito interessante, eu vou colocar para vocês aqui agora. Olha só aqui o comentário dele aí em um dos meus vídeos. Ele comentou: bom dia, boa tarde, boa noite, missionário Daniel Silveira, tudo bem? O Senhor poderia falar sobre o tema só as Sagradas Escrituras, a Bíblia, é suficiente? Bom, gente, aí foi a pergunta do Luan. Muito obrigado, Luan, pela pergunta. Você que está me assistindo, meu irmão, minha irmã, lança aqui, um comentário, coloca aí um comentário com alguma sugestão de vídeo, uma pergunta que você deseja que eu respondesse. Lógico que não vai dar para me responder todos, mas vou pegar ali, vou pescar algum comentário e vou fazer novos vídeos, tá certo? Nós vamos falar hoje sobre essa questão. A Bíblia, só a Sagrada Escritura é suficiente? Nós vamos ter uma reflexão aqui maravilhosa para você saber responder isso da maneira católica. Mas antes disso, gente, eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa. Ó. Escuta esse relato aqui, ó. Presta atenção. Oi, boa noite. Como eu falei para você, no momento eu estou precisando, eu moro só com meus 2 filhos, eu moro de aluguel, moro aqui na Santa Rosa, quase todo mundo me conhece, faz muito tempo que eu moro por aqui. Aí no momento eu estou precisando muito de uma cesta básica, porque eu estou desempregada, eu só faço bico de sábado. Isso daqui, gente, é o que está chegando no meu WhatsApp constantemente, depois que a gente intensificou os nossos trabalhos de ajudar as famílias carentes. Eu venho publicando nos meus vídeos comprovantes, as fotos de famílias, que estão sendo agraciadas com esse trabalho que nós estamos fazendo, tanto de evangelização como um trabalho caritativo de doar cestas básicas. Você que está me assistindo, meu irmão, ajude a nossa missão a distribuir cestas básicas. E muitos pregadores estão fazendo aí curso de 300, de 400, de 500 reais, alguns até mais de R$1.000. Eu cheguei a ver um de R$3.000. A maior parte do meu conteúdo, gente, eu coloco aqui gratuitamente para vocês. A única coisa que eu peço a vocês é essas contribuições para que eu possa ajudar as famílias carentes, certo? Existe o material pago do Daniel? Sim. 4 e-books, cada um custa R$10 apenas. Eu não consigo fazer algo pago muito caro que o pobre não possa comprar. Qual uma pessoa assalariada vai conseguir reservar aí R$500, R$1.000 para dar num curso de apologética, de defesa da fé? Muito difícil, né? Pois é, eu penso muito, não sou contra quem faz aí curso de 500, de 600, de 1.000, isso aí eu não sou contra. Agora eu, Daniel Silveira, não faço. Por quê? Porque eu prefiro colocar um preço mais acessível para que o pobre também possa comprar, para que o assalariado também possa comprar. E vocês sabem muito bem que todo o material que eu coloco, a maior parte dele é aqui gratuito. Então você não paga nada e tem acesso a um conteúdo muito grande. A gente está com quase 1.000 vídeos no YouTube só dando formação gratuita. Eu peço a você, a única coisa que eu peço, para que essas famílias continuem recebendo as nossas doações de cestas básicas, tá aqui o Pix, contribua, faça uma doação de R$1, de R$2, de R$10, de quanto for. É a única coisa que eu peço para os que podem contribuir, certo? Galera que está me ajudando, eu estou colocando aqui o nome de cada pessoa que está ajudando, e estou rezando, pedindo providência de Deus para cada benfeitor dessas cestas básicas. Se você ainda não ajudou esse mês, ajude a gente. Independente de qual dia você está vendo esse vídeo, ajuda a gente a continuar ajudando essas famílias carentes aqui, tá bom? Então, meus irmãos, tá aqui o Pix e aqui em cima tá o WhatsApp para você me enviar o comprovante da sua doação. De R$1, de R$2, de R$1.000, tanto faz. O valor que você puder, envie aqui
no WhatsApp. Por favor, não tenha vergonha de enviar. Por quê? Porque eu vou pegar o seu nome e vou colocar aqui nos benfeitores para me rezar por você, tá bom? Então, me ajuda a ajudar essas famílias, que são famílias lá de Marco, interior do estado do Ceará, gente, que tem muita família carente, estão precisando da gente. A gente já conseguiu ajudar nesse mês por volta de 25 famílias, e ainda tem várias outras famílias esperando doações, e eu conto com a sua contribuição, beleza? É isso aí, vamos aqui então para essa resposta, gente. Olha, o irmão falou aqui, né? Boa noite, missionário. Bom dia, boa tarde, boa noite, missionário Daniel Silveira. Tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Na missão aí, para a honra e glória do Senhor. O Senhor poderia falar sobre o tema só as Escrituras, a Bíblia, é suficiente? Só as Sagradas Escrituras, a Bíblia, é suficiente? Gente, quais são os textos que mais os protestantes utilizam para tentar validar essa ideia de sola Escritura? Eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Quais os textos que eles mais utilizam e vou dar uma resposta católica a isso. 1 Coríntios 4:6, eles usam muito esse versículo. Aqui diz assim: se apliquei tudo isso a mim e a Apolo, foi por vossa causa, para que por meio de nós aprendais a não ultrapassar o que está escrito, e que vos não ensoberbeçais, tomando partido a favor de um e com prejuízo de outrem. Os protestantes pegam essa partezinha que diz assim, ó, presta atenção, para que por meio de nós aprendais a não ultrapassar o que está escrito. Olha o que é que o protestante diz, está vendo? A gente não deve ir além do que está escrito, temos que ir apenas por aquilo que está escrito. Então, nós não devemos ultrapassar jamais a Sagrada Escritura. Eles vêm com esses discursos para tentar falar para o católico que o católico ultrapassa a Bíblia, que o católico despreza a Sagrada Escritura, que a gente tem que ir somente pelo que está escrito. Mas será que é isso que esse versículo diz? Porque se você for pegar esse versículo dentro da ideia de interpretação protestante, então o versículo 7 aqui, em seguintes, já não vale mais. Porque se nesse momento ele diz, ó, não ultrapassem o que está escrito. Primeiro que é preciso entender que quando 1 Coríntios foi escrito, não tinha o Novo Testamento todo preparado. Não estava tudo organizado. Nem todos os escritos já existiam. Então muita coisa ainda não tinha sido escrita. Então se a gente for pegar esse versículo para validar na ideia protestante, a gente tinha que desprezar muitos outros escritos que foram feitos depois de quando isso aqui foi dito. Então esse versículo não está dizendo sobre a sola Escritura, de jeito nenhum. Até porque, naquela época, Paulo não andava pregando capítulos e versículos. Não existia o cânon preparado. Então, que fique claro. O que ele quis dizer aqui é que aquela exortação, naquele momento, para aquele povo, estava sendo escrito daquela maneira. Não ultrapassem o que estou escrevendo para vocês. Isso aqui não está dizendo sobre a sola Escritura na ideia protestante. Até porque, se isso significasse do jeito que o protestante diz, por que então que somente depois de Lutero, de fato, se estruturou essa ideia de sola Escritura? Não existe nenhum relato antes de Lutero sobre essa questão de sola Escritura, do jeito que ele pensava. Não existe. Existem aí diversas pessoas que argumentam muita coisa, tentando distorcer a patrística, mas eles apenas distorcem. Porque se existisse, o protestantismo teria nascido antes. As seitas protestantes teriam nascido antes. Por que então que a Assembleia de Deus não nasceu lá na igreja primitiva? Por que então que os adventistas, Testemunho de Jeová e por aí vai? Qual é o outro capítulo e versículo que os protestantes geralmente utilizam? É esse daqui, gente, ó. De 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo de número 17. Eles usam muito esse daqui, que diz assim: tu, porém, permanece firme naquilo que aprendestes e crestes. Sabes de quem aprendeste, e desde a infância conheces as Sagradas Escrituras, e sabes que elas têm o condão de te proporcionar sabedoria que conduz à salvação, pela fé em Jesus Cristo.
Aí essa parte é que eles mais pegam. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Olha só que interessante. Deixa eu pegar aqui traduções de Bíblias protestantes. Vamos ver aqui na própria Bíblia deles, tá bom? Como é que tem escrito. E eu vou dar a resposta agora para vocês. Pronto. Nessa parte do versículo 16 ao 17. Olha só como está aqui. Bíblia de tradução protestante, revista e corrigida, João Ferreira de Almeida. Olha só. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Guarda esse nome. Proveitosa. Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vou pegar aqui agora numa tradução de Bíblia dos Testemunhas de Jeová. Olha só como diz aqui. Versículo 16 ao 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. Pronto. Tanto nessa tradução aqui como na dos Testemunhos de Jeová, vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa. Nessa daqui também tem dizendo a palavra proveitosa. Aí os protestantes pegam esse versículo principalmente e diz que, tá vendo? Aqui está mostrando que só a Bíblia é suficiente. Mas espera aí. Aonde diz aqui a palavra suficiente? Aqui está dizendo que ela é proveitosa, não suficiente. Veja, uma reflexão muito lógica. A água para o sustento do corpo humano, ela é proveitosa, ela é útil ou ela é suficiente? Por que aqui está dizendo proveitosa e útil? Porque é necessário, mas não é suficiente. Por exemplo, a água, ela é necessária para a gente. A gente tem que beber água. É necessário para o sustento do nosso corpo. Mas ela não é suficiente. Ou seja, não é só a água que o ser humano tem que beber. Ele tem que se alimentar também de outras coisas, não é verdade? Então, a Sagrada Escritura, ela deixa claro aqui em 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, que a Bíblia não é suficiente. Ela é proveitosa. Ela, em outras traduções, diz que é útil. Veja, existe sim essa realidade de ser proveitosa, de ser útil. Mas em nenhum momento aqui diz que ela é suficiente. Aqui está uma grande diferença. Assim como o exemplo que eu citei para vocês. A água, ela é útil, ela é proveitosa, ela é necessária, mas ela não é suficiente. Então, em nenhum momento, aqui está dizendo que somente o que está escrito é suficiente. E eu vou te provar isso com outros textos da Sagrada Escritura. Veja só aqui em 2 Timóteo 2, do 1 ao 2. Vê só o que diz aqui. Tu, portanto, meu filho, procura progredir na graça de Jesus Cristo. O que de mim ouvistes em presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis que, por sua vez, sejam capazes de instruir os outros. Nesse versículo 2 aqui está dizendo, o que de mim ouvistes, veja só aqui a tradição oral. Por que aqui não tem dizendo assim, do que lestes? Não, aqui não está falando de leitura, está falando de ouvir. Veja só como não é somente o que está escrito, é também o que é dito. E dito por quem? Pelo magistério da Igreja Católica. Então a Sagrada Escritura, ela é útil, ela é proveitosa, mas ela não é suficiente. Porque também tem a questão da verdade ser dita de forma oral pelo magistério da Igreja. Quer mais provas disso? Pega aí em João capítulo 21. Olha só o que diz em João capítulo 21, versículo 25. Veja só. Jesus fez ainda muitas outras coisas,
Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Ou seja, nem tudo foi escrito. Por isso que a Bíblia, ela não é suficiente, ela é útil, ela é proveitosa. Há uma diferença aqui, muito grande, né? Agora veja só, João 16, pega aí na sua Bíblia João 16, do 13 ao 12. Olha o que diz aqui. João 16, do 12 ao 13. 13 ao 12, ó. Do 12 ao 13, tá? João capítulo 16, do versículo 12 ao 13 diz: muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e vos anunciará as coisas que virão. Veja só, nosso Senhor deixa claro que nem tudo foi dito, nem tudo foi escrito, nem tudo foi ensinado. O povo não estava preparado para receber tudo de uma vez. E aqui deixa claro, ó, muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, a dizer-vos. Mas como é que ele vai dizer? Olha aí. Mas não a pode suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Veja que aqui está dizendo que ia ter muita coisa ainda que a gente ia aprender no decorrer do tempo. E o que foi isso? Foi a igreja no decorrer dos séculos ensinando o povo de Deus. Aí tem a questão dos dogmas, que a igreja, quando a igreja proclama um dogma, não quer dizer que aquele dogma passa a existir a partir daquele momento. Não, mas é uma verdade que a igreja vem ensinando ao povo, conforme está aqui na Sagrada Escritura. Então a igreja ela tem esse papel de ir ensinando o povo, de ir educando o povo. Então no decorrer do tempo que foi preciso, os documentos dos papas, né? Os documentos da igreja que são riquíssimos, é justamente esses documentos que nosso Senhor deixou claro aqui. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos. Tem muita coisa que eu ainda preciso ensinar a vocês. E esses ensinamentos, eles vêm, gente, não apenas do que está escrito. Ele vem também da forma oral, que é através do magistério da Igreja Católica. Por isso que lá em Mateus 16, do 13 ao 18, 19, vai dizer, né, tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Isso é a autoridade que a igreja tem de ir ensinando o povo. É por isso que em 1 Timóteo 3,15 vai dizer que a igreja que é coluna e sustentáculo da verdade. Agora você está entendendo? A Bíblia não é suficiente. Ela é útil, ela é proveitosa, mas ela não é suficiente. Porque nem tudo foi escrito, nem tudo foi esclarecido. E assim o Espírito Santo ia esclarecer no decorrer dos séculos. E esclarecer através de quem, gente? De quem? Através da igreja. É preciso entender isso. Veja só Efésios capítulo 3, do versículo 10 ao 11. Diz assim: se de hora em diante as dominações e as potestades celestes podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria divina, se conhece como? Pela igreja. Então é a voz da igreja no decorrer dos séculos que a gente tem o conhecimento da verdade. Vocês conseguiram entender agora? Olha só o que diz aqui também em Atos capítulo 16. Pega aí Atos capítulo 16. Do 4 ao 5. Nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos, anciãos em Jerusalém. Assim as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número dia a dia. Olha o que diz aqui. Existia um critério para se confirmar as igrejas. Se a igreja era católica de fato, se era verdadeira de fato. Qual era esse critério? Se elas obedeciam aos ensinamentos dos apóstolos. Presta atenção nesse detalhe. Nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões. Veja, decisões
que haviam sido tomadas pelos apóstolos. Então teve diversas decisões que foram tomadas pelos apóstolos. Existiram decisões tomadas pelos sucessores dos apóstolos no decorrer da história da igreja. Por isso que tem os documentos da igreja. Por isso que tem os esclarecimentos dos dogmas da fé. Porque existe um desenvolvimento de comunicação. Existe a Sagrada Escritura? Sim. Existe a tradição? Sim. E existe o magistério? Sim. Então, esses 3 pilares eu estou mostrando a vocês aqui de forma muito clara. Que a Bíblia não é suficiente. Ela é útil. Ela é proveitosa, mas não é suficiente. Veja só aqui, por exemplo, também, em 2 Tessalonicenses 2,15, que vai dizer assim: assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras ou por carta nossa. Então não era somente por carta nossa. Se fosse só a Escritura, ele tinha dito aqui, olha, obedeçam o que a gente escreveu. Não, ele diz palavras e cartas nossas. A voz do magistério da igreja aqui de forma muito clara. Então, meus irmãos, a Bíblia não é suficiente. Ela é útil, ela é proveitosa, como eu mostrei na própria Bíblia de tradução protestante. Você quer comprar um estudo bíblico baratinho, que vai te ajudar muito a responder os ataques protestantes? Eu tenho 4 e-books, cada um custa R$10 apenas, para que o pobre também possa comprar, certo? Você compra e eu envio para você por WhatsApp. Quem quiser comprar esse material de estudo bíblico, fala comigo aqui nesse WhatsApp e eu passo o informativo para você. Você faz o pagamento e eu envio para você pelo WhatsApp e você imprime na sua casa. E, gente, peço mais uma vez, ajuda a gente a continuar o trabalho caritativo de dar cestas básicas para os pobres. E a gente não dá só a cesta básica, viu? Tem oração, tem um acompanhamento espiritual, sim, com essas pessoas. Tá aqui o Pix para você contribuir. E não esquece de mandar o comprovante no Zap, tá bom? Para me anotar o seu nome aqui nos nossos benfeitores e a gente interceder por você. Precisamos da sua ajuda. Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. Até a próxima.